Olá, meu nome é Donizete. Nesse vídeo eu vou começar a fabricação das peças em chapa de aço para esse gabarito que eu criei aqui, né? Se você já viu a respeito dele nos vídeos anteriores, vai lembrar e vai ver que nós tivemos um trabalho aqui de desenvolvimento desse produto e nós vamos começar agora, nesse vídeo, a moldar as chapas no entorno dele, tá? E até o final do vídeo eu vou contar a história desse carrinho aqui, tá? Ele tem uma história fascinante. Aguenta um pouquinho e eu vou contar para você, mas nós vamos começar a fabricação das peças agora, né? Já comecei a separar o material, a chapa de aço, papel, precisa do papel, né? E vou mostrar o passo a passo da conformação de chapa para você. Eu vou tomar como início dos trabalhos essa parte dianteira aqui. Desse limite aqui do eixo do paralama a esse outro eixo do paralama. Serão 3 peças até aqui, tá? Porque, por exemplo, o capu, ele é feito separado. O capu é moldado separado. Porque esse capu, depois de pronto, ele vai bascular. Como se fosse um capuz de um carro de verdade, né? Isso deixa a criançada doida, né? Aqui o motivo de eu separar em 3 peças, você pode até perguntar, por que você não faz esse paralama inteiro? O carro original, ele é baseado no Austin J40, um pedalcar do século XX, produzido entre os anos 40 e 50 até o final dos anos 60, né? Esse carro, na verdade, naquele tempo, era uma fabricação semi-artesanal, né? Então, quer dizer, eles tinham algumas prensas para poder moldar as chapas. Eles não moldavam na mão como nós vamos fazer aqui, mas eles moldavam em prensas pequenas. E daí o que ele fazia? Precisava dividir algumas peças que seriam mais complicadas para o equipamento deles poder trabalhar, como esse paralama, por exemplo. Então esse paralama ele era fabricado essa lateral, né? Só que deixa eu pegar a câmera para mostrar. Eu já deixei umas pequenas marcas aqui, tá no arquivo CAD, tá? Aqui, aqui, tá? Ela segue e vem até aqui nesse perfil aqui, ó. Porque ele representa a emenda da peça dessa lateral com a peça que seria essa daqui. E eu quero reproduzir essa condição. Então eu vou fazer essa peça, vou moldar o capô e faço essa outra peça. Pode ver que aqui nesse outro gabarito, nesse outro lado, ele tem a mesma marcação. Olha, aqui, aqui, lá embaixo, olha, aqui nesse trecho aqui também é a marcação, aqui é a marcação. Então quer dizer, aqui já dá pra gente uma diretriz de onde é que a peça se divide, tá? E esse eixo aqui foi produzido aqui por uma questão logística, né? Eu coloquei ele aqui ao invés de colocar aqui por uma questão de lógica para ele acompanhar o alinhamento do paralama traseiro. Olha o paralama traseiro lá, ó, daqui dá para ver ele, tá? Então, isso é relevante para a estrutura. Esse eixo aqui é relevante para a estrutura. Mas para a fabricação da peça é aqui. Este e este. Então é dividido assim, dividido em 3 peças, tá? E agora eu vou cortar o papel que vai dar para gente as dimensões do corte da chapa.
E é isso aí. Então agora este tem que vir para cá. Tem que curvar. Né? Eu já querendo muito também que ela já veste que nem o papel, né? Muito bem. Então agora nós precisamos rever os gabaritos de conformação. São os que nos ajudam. Aqui nós temos o positivo, e se você é um que assistiu os vídeos que eu postei sobre gabarito de conformação, vai lembrar em um deles que eu fiz o positivo e o negativo. Então esse aqui é o positivo. Agora eu tenho que ver um que vai contra ele, para eu poder controlar a curvatura da chapa. Não que ele vá fazer força, é óbvio, mas que ele vai me ajudar enquanto eu estiver batendo, rolando na rola inglesa, fazendo a conformação, né? Então aí conforme eu vou chegando no formato ideal, ele vai se encaixando com perfeição. E falando dos gabaritos negativos, olha que interessante. Aqui nós temos o seguinte, esses são os retalhos de MDF que sobram na hora do corte, lá na CNC. Agora olha só que interessante, porque eu teria que fazer ele de papelão ou então de madeira de qualquer jeito, mas ele já veio pronto. É claro que tem só um ajuste para fazer, porque ele, como esse daqui foi feito no laser, então a distância não pega uma chapa inteira de diferença, né? Porque seria o positivo, a chapa e o negativo, tá? E eu já até identifiquei aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou cortar eles, né? Aqui está o CP1 e o CP2, que são os dois da frente, por coincidência, os dois da frente aqui, olha, este e este, né? Então eles estão nessa pequena placa, né? Nessa pequena placa já cortados. Mas é assim, olha, então o que sobra aqui, olha, agora serve para nós como gabarito negativo. É só eu cortar com cuidado. Então esses serão os nossos gabaritos para ajuda na conformação. Uma tarefa muito importante é justamente identificar a linha de centro dele, porque nós vamos depois, na hora de conferir com a peça, nós vamos marcar a linha de centro na peça também. Então olha, aqui, tá? Então eu apoio essa fita de serra, porque é bem retinha mesmo, aqui na linha de centro que já existe. E pronto, está marcado. Esse aqui é o centro. Então na hora que eu estiver confirmando na chapa aonde que eu tô, aonde que está conformado, eu já direciono ele para a linha de centro. Perfeito? E fazer isso em todos.
Muito bem. Então o papel já dá pra gente uma visão do que deve ser feito na chapa. Veja que aqui nessa área aqui, ó, ele se estendeu bem. Tem umas rugas aqui, mas é coisa do papel mesmo, né? Na chapa, indica que essa área aqui especificamente, não precisa ter muita preocupação com ela. O que a gente vai ter é um cuidado com ela para não criar calombo, não criar verga, né? Não marcar. Essa área aqui, ele vai ter um encolhimento aqui, leve. Um outro aqui, leve. Quando o papel ele imita a chapa. O papel ele é bom para isso, ele imita a chapa. Então aqui já mostra que vai precisar ter de repente um encolhimento leve aqui nessa área, um aqui nessa área. Agora o pesado tá aqui nesse bico. O pesado tá aqui nesse bico. O que vai acontecer aqui? Olha, nós temos um encolhimento nessa área, blocar aqui, e esse daqui nem tanto blocar, mas vai ter um trabalho de taço e martelo aqui, né? E demais, no mais, tanto desse lado quanto desse lado. Por isso que muitos construtores, muito pessoal que fabrica isso, prefere fazer o bico, principalmente quando é um carro grande, né? Quando é um carro, um bico de um carro, né, escala 1 para 1, vá lá. Fazer ele em parte, quer dizer, o camarada divide ele em duas peças, e essa peça ele faz separado e depois solda. Eu acho isso ótimo, porque você economiza muito em tempo. Então aqui na chapa fica as informações básicas. Essa área aqui é a área que nós sabemos que vai ficar praticamente plana, certo? Ela vai se curvar, mas é no meio do trabalho, do processo. Aqui está excedente, ela vai cortar mais ou menos aqui, ó. Essa área aqui, que está aqui, essa é a área que vai sofrer o encolhimento pesado. Como eu sempre falo, quanto mais a gente puder encolher primeiro, é bem-vindo. Essa é uma ferramentinha que eu fiz aqui, que é para ajudar na hora da encolha. Então, quando eu vou encolher uma peça, essa aqui, por exemplo, eu marquei aqui em cima, mas eu vou curvar ela, formar a bacia por onde eu marquei. Então, o que eu faço? Olha,
O, o garfinho, se eu empurrar ele para baixo, ele vai marcar para baixo. E se eu puxar ele para cima, ele vai marcar para cima. Aqui. Então se eu estou encolhendo a chapa, eu estou puxando o máximo para cima possível. Veja que essa é uma área que vai ser cortada depois, perfeito? Então por que eu estou puxando por ela? Porque eu agrido o menos possível aqui. Só quando for necessário mesmo é que eu vou chegar aqui. O que você fizer de um lado, transfere para o outro.
Se a gente virar ele, e agora pega, e o gabarito tá aqui, e veste ele aqui, veja, a situação é essa, né? Deixa eu ver se eu consigo. Olha, a situação dele é essa. Tem muito que encolher aqui, olha. Aqui até chegar nesse, esse aqui é o limite, né? Da dobrinha, onde vai ser feita uma dobra. Então, olha, veja que tem muita coisa aqui ainda. Tá? Então é assim, eu passei o pincel no limite onde precisa encolher mais. Ele mostra pra gente ali nessa condição, né? Nós estamos numa condição até favorável, porque geralmente você não consegue pegar um gabarito e colocar e fazer assim, não. Só quando é peças pequenas mesmo. Então, olha, encolher aqui é a regra. Encolhendo aqui, a gente começa a encolher aqui essa área. Essa e essa, essa e essa, essa e essa. Aí tem essa e essa, essa e essa, essa e essa. Esse é o encolhimento leve que precisa ser feito. Aqui é a área pesada, aonde vai ter um trabalho de blocagem muito sério aqui.
para o momento é o que temos, olha. Ele ainda tem muito o que chegar, muito o que acertar, mas é a conformação básica ainda. Aqui ainda tem que curvar esse trecho aqui. Essa peça tem que encaixar aqui. E ainda falta muito, né? E aí a gente vai acertando, vai começando a acertar. Para todos os efeitos, para o momento, para o vídeo não ficar longo demais, tá? No próximo a gente vai continuar esse capô. Eu queria separar um minuto do vídeo para poder contar brevemente a história desse carro. Na verdade não do carro que eu desenhei, mas o original. Aquele que serviu de base para eu fazer esse que nós estamos desenvolvendo na oficina agora. E é uma história fascinante, porque eu estava procurando um projeto que eu pudesse desenvolver e fazer aqui na minha oficina com um orçamento baixo e com uma condição que eu pudesse passar depois a funilaria artesanal, né? Moldar a chapa, trabalhar o aço, encolher, esticar, etc. Tudo que é da funilaria artesanal. E pesquisando o que tem por aí, eu podia ter feito um simples paralama, ter feito aí um outro carro diferente, pequeno, né, óbvio, porque o meu orçamento está baixo. Mas aí eu me deparei com esse carro, um pedal car. Ele foi fabricado na Inglaterra por uma subsidiária da Austin Motors Company. E a história dele é muito interessante porque começa da seguinte maneira. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava se reerguendo, estava procurando se levantar de novo. E havia muitos problemas sociais que estava difícil de resolver para eles, né? Assim como para toda aquela parte da Europa que sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Havia, no entanto, alguns mineiros, né, desempregados das minas de carvão gaulês que não tinha como trabalhar porque eles sofriam devido a doenças que eles adquiriram durante o trabalho. Então não era como hoje que tem EPI para todo lado, regras e tudo mais. Era uma época que o pessoal sofria para trabalhar, tinha que ir e não tinha sábado, não tinha domingo, era, né? E a questão de saúde para eles também afetou muito. E era um povo que já ia ficar desempregado e ninguém pegava eles para trabalhar mais. Foi quando um senhor chamado Leonard Lord, ele era o chefão da Austin Motors na época, né? Nos anos 40 ali. Então ele era o líder, o presidente da Austin Motors. Esse senhor, esse Leonard Lord, ele juntou com mais um engenheiro, tá, da Austin, e com mais dois funileiros artesanais, dois metal shapers da época, uns caras bons que tinha na época na Austin, para trabalhar um projeto, para desenvolver um projeto. Ele chamou uma equipe de marketing, tá? Desenvolveu o marketing do projeto e criou o Austin Joy 40. Né? O J ficou conhecido como Joy, mas ele é o Austin J40. O Austin J40 foi fabricado na Inglaterra a partir de 1949 e ele foi um carro que salvou a vida de muita gente lá naquela época, naquela área, naquela região, porque esse senhor, esse líder da Austin, ele criou a fábrica do Joy 40, do J40, e contratou todos aqueles mineiros que não conseguiam trabalho. E ainda tinha uma coisa interessante ainda, porque esses mineiros, eles tinham assistência médica durante todo o período do trabalho. Então não era só a equipe de fabricação, tinha lá também a equipe de emergência médica, era contratado lá, tinha ambulância, tinha enfermeiro, tinha médico responsável ali. Então eles eram acompanhados durante todo o tempo. E por curiosidade também, esse grupo ele foi o primeiro na história da indústria
a ser registrado como pessoas com necessidades especiais. No registro deles de trabalho, estava lá escrito lá, necessidades, pessoa com necessidades especiais, né? O Austin ele foi fabricado na Inglaterra até 1971, tendo mais de 31 mil unidades fabricadas. E a renda desse carro foi para manter só. Só que é o seguinte, é uma história que eu aprendi a respeitar, tá? Porque no mundo como está hoje, para nós hoje, também seria necessário uma condição dessa. O dia que a gente aprender que a gente tem que trabalhar junto e não um contra o outro, acho que a gente vai conseguir melhorar muita coisa nessa nossa vida, tá? Bom, obrigado por ter assistido até aqui. E no próximo vídeo a gente já vai continuar com a confecção do capô do nosso Joy, né? Que é o nosso Pedal Car Vintage. E eu espero que vocês gostem, espero que acompanhem a gente. E grato por assistir.